Olá, meus irmãos, estamos de volta ao estudo sobre a travessia do Mar Vermelho. Esse estudo bíblico teve a sua primeira parte já na aula anterior, e agora é a segunda parte, a parte final, onde nós vamos concluir esse estudo. Para dar continuidade, vamos orar, pedir ao Senhor nosso Deus a orientação, sua direção para esse nosso momento. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento onde podemos aprender mais da Tua Palavra, aprender mais de Ti e dos Teus desígnios. Te pedimos que seja conosco, que Tu nos oriente, nos dê Teu discernimento, a Tua direção e que possamos sentir Teu Santo Espírito nos conduzindo nesse estudo. Nós Te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, nosso estudo está dividido nessas três partes. Nós começamos na aula anterior, a primeira parte tratando da questão histórica, tanto o registro bíblico quanto historiadores seculares, deixando um registro de que o povo hebreu viveu no Egito, viveu como escravo no Egito, esteve ali por cerca de 400 anos, e que houve um êxodo, uma saída deles do Egito. Dentre esses registros, um dos mais impressionantes são os papiros de Apué, que seria um egípcio que viveu no tempo do êxodo, no tempo da saída do povo hebreu de lá, e registrou várias coisas que estavam acontecendo, e elas coincidem, essa saída, com as 10 pragas que o Senhor lançou sobre o Egito. Começamos a ver alguns dados arqueológicos, e para isso nós traçamos a rota de um pesquisador chamado Ron Wyatt. Para frisar, está aqui o nome dele, olha só, cidadão chamado Ron Wyatt, ok? Ele conduziu uma pesquisa e ele traçou uma rota um tanto diferente. Nós discutimos algumas rotas na aula anterior, mas só resumindo aqui para os irmãos, esse aqui seria o Egito, a rota tradicional desce aqui por baixo, e esse aqui seria o Monte Sinai, na rota tradicional. Inclusive, na minha Bíblia de estudo aqui, a Bíblia Plenitude, mostra esse ponto daí como o ponto onde teria o Monte Sinai, não é? Aqui. Então seria ali embaixo o Monte Sinai, de acordo com a maioria das Bíblias de estudo. Lembrando que esse mapa não é algo que está registrado na Bíblia, é o que os comentaristas fazem, tá? De acordo com o que eles acham que são os pontos aí traçados. Mas percebam que tudo isso aqui é Mar Vermelho, tá? Tudo isso aqui é Mar Vermelho. Esse lado aqui é Mar Vermelho. O ponto tradicional de cruzamento seria mais ou menos por aqui. Mas nós também temos Mar Vermelho aqui por baixo e também do outro lado. De acordo com Ron Wyatt, o ponto de cruzamento seria nesse outro lado aqui, que também é Mar Vermelho. E essa rota aqui é conhecida como Rota dos Reis. Então esses aqui seriam os pontos específicos bíblicos para cruzamento. Como evidência disso, nós temos alguns registros, alguns dados arqueológicos. Então, do lado de cá foi construído o canal de Suez e não encontraram nada referente ao êxodo, né? Do lado de cá, conforme nós já apresentamos, nós temos não só uma topografia peculiar, tá? A praia de Nueba, ela parece muito com a descrição bíblica, quando fala que Moisés tinha atrás de si Faraó, de um lado direito e do lado esquerdo havia montanhas, não tinha muito para onde correr, e à frente o mar. Por baixo dessa praia de Nueba aí, cruzando para o outro lado, nós temos uma espécie de uma ponte por baixo d'água, que nivela o caminho, e que não há esse tipo de topografia assim nivelada em nenhum outro local do Mar Vermelho. Você vai encontrar nos outros locais essas depressões fortes que, mesmo se o mar se abrisse, não seria possível atravessar. Mas especificamente aqui na praia de Nueba, nós temos essa ponte aqui que é possível nivelar o caminho, tá? Entre aspas, coincidentemente. E Nueba quer dizer Praia de Moisés. Até hoje esse nome está lá. Nesse local, especificamente, enviaram mergulhadores, detector de metais e encontraram vários artefatos. Nós discutimos na aula anterior, né? Vários desses artefatos foram encontrados, principalmente eixos de carruagem,
rodas de carruagem e, dentre outras coisas, como foram encontrados também fêmur humano, tá? Incrustado. Além de que é observável que nesse caminho, além da topografia, existe um terreno mais limpo. Fora dele tem muitos crustáceos, muitos obstáculos, né? E o caminho aí da Praia de Noíba até o outro lado, por esse caminho planificado, ele não tem tantos obstáculos, o chão é relativamente liso. E nós paramos nosso estudo aqui nessa questão de outros dados arqueológicos são encontrados, não só nesse ponto de cruzamento, mas existe todo um contexto. Existe a questão histórica que nós discutimos, do registro do pessoal saindo lá do Egito, e existem esses artefatos encontrados no ponto de cruzamento ali, que seria o ponto onde se abriu o Mar Vermelho, e tem também outros artefatos em volta, entre eles essas colunas que foram colocadas, foram construídas por Salomão. As escrituras descrevem como uma antes do local do cruzamento, outra depois, foram encontradas essas duas, e fica mais claro lá em 1 Reis 9:26, não é isso? Essa escritura aí tem escrito Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés, Jeová, escrito em hebraico, isso no lugar predominantemente árabe. Infelizmente a coluna do lado árabe, tem uma do lado do Egito ali, o lado de Noíba, atravessa o Mar Vermelho, do outro lado tem a do lado árabe. Essa aí foi removida pelo grande interesse e visitas de turistas ali, americanos e judeus, tá? Então o governo local retirou. Mas seguindo esse caminho aí dessa coluna do lado árabe, foram encontrados outros quase que monumentos interessantíssimos. Entre eles está a famosa rocha de Horebe. Esse seria o local que é Refidim, tá? Onde essa rocha parece ter uma grande erosão de água, né? Então essa aí seria a rocha que teria saído água. É um episódio que, por um lado, foi um pouco trágico para Moisés, porque ele, a partir daí, perdeu sua entrada para a Terra Prometida, né? Quando ele estava ouvindo a murmuração do povo e, né, pode por acaso da rocha sair água, ele bate e sai água da rocha, né? Mas por outro lado foi uma coisa espetacular, e essa rocha aí, ela está muito próxima do que seria o Monte Sinai. Está a menos de um dia caminhando, 24 horas de caminhada do Monte Sinai. Então você tem essas características do cruzamento ali, artefatos egípcios, tem essas colunas que Salomão marcou para fazer alusão ao cruzamento do Mar Vermelho, né, a travessia do Mar Vermelho. E próximo a isso, logo depois, tem essa rocha com forte erosão de água. Você parece que ela está, né? Parece que aqui saiu muita água e foi fazendo essa erosão. Logo após, aqui está outra foto da rocha, né? De uma outra perspectiva. Mais próximo a isso aí, nós temos um altar. A cerca de 200 metros dessa rocha tem um altar. E esse altar é quando os amalequitas vieram pelejar contra o povo ali de Israel, o povo hebreu, e Moisés subiu ao monte para orar. Foi Moisés, Arão e Ur subiram ao monte para orar, e ele mandou Josué para a batalha. E quando Moisés se cansava e baixava os braços, os amalequitas começavam a vencer a batalha. Quando ele levantava os braços e orava, o povo de Israel começava a vencer, Josué começava a vencer a batalha. Então colocaram um lugar para ele sentar e levantar, seguraram os braços dele erguidos para ele conseguir continuar orando, né? Então depois dessa vitória do povo de Israel, está aí o altar que está descrito lá em Êxodo 17:15, que é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Moisés edificou esse altar. Existem discussões a respeito do porquê que dizem que o Monte Sinai é ali no chamado delta ali do Egito ali, e não do lado de cá, do lado árabe, né? Em algumas discussões trazem o seguinte, que tradicionalmente, né, um imperador romano, Justiniano, edificou um monastério ali no ano 527 depois de Cristo,
e 2 séculos depois da de Helena, mãe do imperador Constantino, ter edificado ali uma pequena igreja. Ou seja, mais ou menos assim, a mãe do imperador disse que ali era o Monte Sinai, num monte que tem ali no meio, e ficou verbalmente, quem é que vai ir contra, né, a mãe do imperador? Então ficou meio que postulado que ali era o Monte Sinai, enquanto que na verdade a gente vai achar mais outros indícios nesse outro monte que fica ali do lado árabe, nesse outro ponto de cruzamento do Mar Vermelho. E lá em Êxodo 3:12 tem um forte indício de que o Monte Sinai fica fora do Egito, fora ali do lado árabe. Nós temos outras indicações disso. Olha só, aqui seria, deixa eu desenhar aqui para vocês. Aqui seria onde normalmente é atribuído, né, o local que é o Monte Sinai. E esse aqui é o ponto de cruzamento que nós estamos falando. Aqui é a praia de Nueiba, aqui é o cruzamento. E o Monte Sinai que nós estamos falando ficaria aqui, do lado árabe, completamente fora do domínio egípcio. Tá bom? Faz muito mais sentido ele estar completamente fora do domínio egípcio, né? E até hoje, esse local, esse monte que tem aqui, Sinai, lá eles chamam de Jebel Musa, que quer dizer Montanha de Moisés. Até hoje tem esse nome lá. E lá em Gálatas, já no Novo Testamento, Paulo faz uma menção de que o Sinai, Monte da Arábia, ou seja, algo que fica na Arábia, do lado árabe, tá? Então nós temos muito mais indício de que o Monte Sinai, de fato, seja do lado de cá, seja esse outro monte aqui, que hoje está sob domínio árabe. Árabe, de governo árabe, sempre teve sob domínio árabe, mais ou menos por ali, né? Mas de governo árabe. O pico do monte, a gente vai ver aqui umas imagens, que ele está... As pedras estão em tom escuro, como se fossem carbonizadas, queimadas, né? E lá em Êxodo nós vemos, em Êxodo 19 e 18, é muito interessante. Êxodo 19, verso 18. Diz assim: E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Eu quando leio essas coisas do Antigo Testamento, eu paro e penso assim: puxa, como eu queria ver isso, né? Como eu queria ver essa coluna de fogo, ver essa coluna. Deve ser uma coisa espetacular, mas na glória a gente vai ter acesso a muita informação. Então, esse Monte Sinai que está ali do lado árabe é o local mais alto da região, com cerca de 60 metros. Você observa que o topo dele, as pedras, tem um tom diferente, como se de fato tivessem sido carbonizadas, né? Que estão em zoom, não fica tão bom essa imagem. E vocês vão perceber que hoje a gente tem uma certa dificuldade de ter mais imagens de acesso desse local. Eu pesquisei bastante na internet antes para ver se essa pesquisa de Ron Wyatt e essas evidências não eram fake, não eram hoax, e não achei nada referente a isso. Tudo que eu achei até agora é que existia essa pesquisa, e existem inclusive algumas empresas de turismo oferecendo rotas para algo próximo disso aí, porque esse local não é mais acessível, tá? O que é que acontece? Aqui está o que tem logo próximo desse monte. Existe ali naquele ponto A, existe uma casa de guarda. Todo esse local hoje ele é guardado pelo governo, existem guardas em toda parte, não é possível acesso, porque descobriram a grande importância disso como sítio arqueológico, e o interesse de judeus e de americanos estava muito alto nessa área, então eles praticamente fecharam, né? Ali no tal B, o ponto B, seria o altar do bezerro de ouro, o famoso altar do bezerro de ouro, que Moisés ficou irritadíssimo quando desceu e viu. Fica a 1.500 metros, né, do Monte Sinai. No ponto C, aqui mais embaixo, nós temos as 12 colunas que estão descritas lá em Êxodo 24:4, como alusão às 12 tribos de Israel. Então seria muito estranho você ver no lugar do domínio árabe 12 colunas, né, levantadas. No ponto D, nós temos um altar que está descrito lá em Êxodo 20:24. Lá em Êxodo 20:24, que assim que Moisés recebe os 10 mandamentos, ele recebe a instrução para edificar um altar e fazer sacrifício. Esse aí seria esse altar.
No ponto E, tem uma barreira de poço feita por Moisés, né, para delimitar a área, lá descrita em Êxodo 19, 23. E possivelmente o arraial se situava para trás e para a esquerda dessa delimitação aí. Tá? Aqui estão algumas outras imagens do que seria o altar do bezerro de ouro. Essa foto está mais próxima, feito por Arão, né? Foi reconhecido como um tesouro arqueológico, vigiado, toda essa área é vigiada hoje, botaram cerca, tem guardas. Aqui está mais uma imagem que acharam desses petróglifos. Acho que o sabe ler melhor essa palavra aí do que eu. Mas o que foi curioso é que esse é o único registro de desenho com características egípcias nesse local. Em nenhum outro lugar da Arábia Saudita, que é quem está regulando esse local, tem desenho de estilo egípcio. Tá? E devemos lembrar que o povo passou 400 anos ali no Egito, foram escravos, eles tinham, de certa forma, eles absorveram um pouco dessa cultura egípcia. E daí, o que é que acontece? Esses registros arqueológicos, eles trazem uma nova visão, não só sobre o local de cruzamento, né, sobre uma reconfiguração do mapa ali bíblico, como eles trazem para a gente, puxa vida, olha que coisa interessante, né, a gente poder ter acesso a essas coisas que a gente tanto admira, que a gente tanto estuda nas escrituras. Todavia, existem algumas críticas a essa pesquisa de Ron Wyatt. Essas críticas são, na verdade, elas não têm muita substância no meu entendimento, tá? Entre elas é a reconfiguração de onde é que seria Migdol, Mara, Rafidim, né? E o próprio Sinai, esse mapa que está na maioria das bíblias de estudo hoje, teria que ser redesenhado, tá? Eles são baseados no que a mãe do imperador Constantino falou, né? Que seria o Monte Sinai lá embaixo. Inclusive, a gente tem muitos passeios de evangélicos para esse Monte Sinai no lugar errado lá. Não sei quantos irmãos já foram. Pelo menos de acordo com esses estudos aqui, tá? Vamos partir para algumas conclusões aqui sobre essas evidências, tá? Sobre o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. Primeiro é o seguinte, olha só. Conclusões. A gente tem um certo amontoado de dados arqueológicos. A gente tem todo o contexto histórico da remoção e da rota do povo hebreu durante o Êxodo. A gente tem essa questão da Praia de Nueba com essa ponte por baixo do Mar Vermelho que permitiria o cruzamento ali. Perceba que se o ponto de cruzamento fosse outro, se o Mar Vermelho fosse aberto em outro local que não Nueba, eles teriam um barranco enorme para baixo, que para descer com 2 milhões de pessoas, bois, todas as suas coisas, é assim, inviável fazer esse cruzamento. Então, só parece realmente um ponto viável de cruzamento aquele ponto da Praia de Nueba, né? O ponto tradicional de cruzamento seria aqui à esquerda, que normalmente é atribuído. Fizeram o canal de Suez, vasculharam de alto a baixo aqui, não encontraram nenhum artefato arqueológico que faça alusão à travessia do Mar Vermelho, nem artefatos egípcios, que o mar fechou, né, e matou o faraó e seu exército, e nem nada. Tá? Então, onde tem artefato é para o lado de cá. Existem várias tentativas de programas seculares de tentar explicar esse acontecimento, a travessia do Mar Vermelho, etc. E fala que, olha, o mar baixou, teve uma maré baixa, e o pessoal atravessou, mas não é isso que as escrituras dizem. As escrituras falam que eles atravessaram em seco e o mar era como se fosse paredes da sua direita e da sua esquerda. A gente está falando de um milagre, né? Não de uma explicação tão simples assim. A maré baixou, né? E não só a gente tem esse ponto, como todas essas outras evidências aqui do lado árabe, que hoje está sob domínio da Arábia Saudita, né? Da rocha, da questão do monte, das colunas, dos altares edificados, justamente na rota, logo após o que seria o cruzamento aqui. Se esses sítios arqueológicos estivessem muito distantes em outros locais,
tudo bem, ficaria um pouco difícil de associar tudo, mas toda essa saturação de evidências históricas, de evidências arqueológicas, nos apontam realmente para que o ponto de cruzamento do Mar Vermelho seria esse aqui, que o Monte Sinai fica fora dessa área que tinha domínio mais ou menos egípcio, fica aqui fora na Arábia, tá? E que esses artefatos que nós estamos vendo são de fato aquele descrito lá em Êxodo do que aconteceu logo após o cruzamento do Mar Vermelho. Breves conclusões, tá? Tanto a história bíblica quanto a secular concordam que houve um êxodo e subsequente travessia do mar, tá? Como a gente viu lá no começo, na primeira aula. Existem diferenças quanto à rota, né? A rota ali dos filisteus, o Senhor não queria que ele fosse entrar em guerra com os filisteus, o povo queria fugir de volta para o Egito, etc. Aquela rota ali ao sul não parece fazer muito sentido quando a gente estuda essa rota dos reis de Ron White, mas a probabilidade de ter todos esses elementos juntos, por coincidência, é muito baixa, né? Carruagens, ossos humanos, rota, ponte, Monte Sinai, as distâncias batendo. E, além disso, não temos outras opções de hipóteses tão plausíveis quanto essa. E como aqui já está escrito, né, o canal do Suez construído, eu falei para vocês, não achou nenhum material arqueológico. Críticas a mais que existem para essa teoria de Ron White é que ele não é um arqueólogo. Ele é um médico. E, portanto, ele não estaria qualificado para conduzir essa pesquisa. Mas, veja, ele pagou uma equipe de arqueólogos para ir com ele fazer essa pesquisa, fez registro de fósseis, viajou, inclusive, com os filhos dele, né, viajou várias vezes. E é só essa a crítica que a gente acha realmente mais forte contra Ron White. O resto, quanto aos indícios encontrados, etc., não existem muitas críticas, não. Bom, então, meus irmãos, eu espero que esse momento juntos tenha sido edificante. Esses grandes feitos de Deus no seu povo, nos mostrando o seu poder, nos dão esperança, nos refrigeram a alma, porque a gente sabe que é esse Deus que peleja por nós, mas nós não devemos. Se o mar não se abrir diante de nós, se os leões não forem calados, se os apedrejadores não forem retidos, ele continua sendo Deus. Nós adoramos por aquilo que ele é. É bom a gente ver ele abrindo o mar vermelho na nossa frente, mas acima de tudo, é bom sabermos que Deus tem feito a sua vontade em nossas vidas. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço a todos.